nós vamos ter muito mais vidas chegando e adentrando a casa do Senhor. Não será chuva que irá nos paralisar de forma nenhuma. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Neemias, aleluia, no capítulo 3, aleluia. Esse mês nós estamos trabalhando diretamente no livro de Neemias, mas exatamente no capítulo 3. Essa é ótima, hein? Falei duas frases, uma seguida da outra, né? Nesse tempo, nesse momento, isso é muito bom. Início de campanha, vamos estar falando sobre aliança. Durante todas essas 7 terças-feiras, vai ter cultos específicos para a aliança te trazer prosperidade na sua vida financeira. Vai haver momentos e terças-feiras que nós vamos ter culto específico para prosperidade na sua vida sentimental, na sua vida emocional, na sua vida ministerial. Eu tive a grata satisfação de ontem, ele estava falando isso para a pastora de uma maneira bem rápida, vi meu filho saindo de tarde e tal, ele está num processo assim, de recuperação assim, sobrenatural, né? E quando ele voltava com um boné, né? Eu falei, tudo bem? Ele falou, quando ele tirou o boné, que eu fui perceber, ele todo bem barbeadinho, aparou a barba, arrumadinho, bonitinho. Eu olhei para ele e falei, o que está pegando, meu? Ele falou, não, pai, amanhã eu tenho entrevista. Ou seja, a aliança com Deus está trazendo prosperidade dentro da minha casa, dentro do meu lar. E isto é bom, é sinal de Deus, ou seja, estamos habilitados para trazer prosperidade sobre a vida das pessoas. E muitas vezes nós falamos sobre prosperidade e imaginamos que é somente a área financeira. Mas eu estava conversando com a minha noiva e ela falou uma frase que é uma verdade, né? Quando existe um abalo financeiro, as relações se estremecem, começa a haver uma dificuldade em várias áreas, as pessoas começam a discutir, a paciência acaba. E aí a gente fala, cadê? Deus prometeu, não fez, e muitas vezes a gente não tem nem coragem de falar isso, né? Fica quietinho, passando por aquilo. Eu conversei com um irmão hoje e disse para ele o seguinte, ele me ligou, a gente está praticamente quase que a Zona Norte inteira, a Vila Maria, a Vila Guilherme, boa parte dali, está sem internet, com essas chuvas. Então ele falou que tentou falar comigo pela internet, não conseguiu e ligou. E aí ele me fez a seguinte pergunta, ele falou, pô, cara, não aguento mais, as coisas começam a ir de derruba, começa a ir e cai de novo, começa a ir e cai de novo. Eu falei, quantos anos isso está acontecendo? Ele, como é que você sabe? Eu falei, pela forma com que você está falando, né? Ele falou, há muitos anos. Eu falei, então não tem Deus nisso, cara. Alguma coisa está errada. Nós temos que ter um entendimento que quando se quebra uma aliança, as coisas desandam. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus é um Deus de amor. Abre tua Bíblia aí no capítulo 3 de Neemias, e nós vamos ver alguns textos. Domingo a pastora foi muito feliz com esse texto, e o Senhor falou fortemente comigo a respeito deles. Acharam? No versículo 1 diz assim, então dispôs-se Eliasibe, o sumo sacerdote. Irmãos, eu tenho que abrir um parênteses aqui, viu? Porque a felicidade é grande de poder enxergar essa letra. Porque o que eu passei para ir ler isso aqui sem óculos, você não tem ideia. Mas agora o óculos já está dando graça. Vamos lá. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta da onde? Das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Hananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Declare comigo, os homens de Jericó ajudaram no trabalho. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Queridos, eu queria ler todo o texto para que você pudesse compreender o contexto do que eu quero dizer, mas nós não temos tempo para isso. Então eu quero te pedir que você vá. Está tudo bem aí? Então vamos voltar lá. Capítulo 3 de Neemias, achou? Legal, vamos lá no versículo 1, nós dois? 1. Nós vamos ler do 1 ao 2. Pronto? Então vamos lá. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes,
seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Hananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Declare comigo: os homens de Jericó também ajudaram. Até aí. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Eu queria, como eu disse, poder ler todo o contexto do capítulo 3, aliás, todo o texto do capítulo 3, mas nós não temos tempo para isso. Então eu peço ao Espírito Santo que fale conosco mais uma vez. Vá comigo no versículo 12 agora. Capítulo 3, versículo 12. Acharam? Ao lado dele reparou Salum, filho de Haloés, maioral da outra meia parte da onde, igreja? Ele quem? Ele quem? Feche seus olhos, Senhor nosso Deus e Pai. Tua palavra está sendo liberada, Senhor. Tudo que eu te peço agora é que o teu Espírito continue e permaneça conosco. Que a tua palavra se cumpra. Faço das palavras de Paulo as minhas agora. Porque Paulo declara que ele não é capaz de si mesmo, de pensar, de agir ou de falar, como se essa capacidade fosse dele. Mas a nossa capacidade vem de ti, Senhor. Não da letra, pois a letra mata, mas do teu Espírito que vivifica. Por isso põe tua mão neste tempo, Senhor, e nos dá entendimento, tira as barreiras, Senhor. Eu sei que ainda há vidas para chegar, pessoas que se prepararam para vir, mas não conseguiram. Põe tua mão, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, fala através dos meus lábios, e nós possamos sair daqui hoje consolados, edificados, exortados pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? É interessante, porque que eu quero dar um pouco de ênfase na parte que ele fala das filhas, né? Você já imaginou, na época de Neemias, uma mulher carregando uma pedra? Uma mulher carregando uma madeira? Irmãos, nós não tínhamos os equipamentos que temos hoje, não. Quando eu digo nós não tínhamos, é porque eu trouxe para a minha vida o que Neemias viveu. Se eu estou numa igreja que vive e que está ministrando um livro de Neemias, eu tenho que ser o Neemias. Eu não posso ser o Sambalá, eu não posso ser o Tobias. Eu quero dizer para você que Deus tem os seus escolhidos. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas é interessante porque havia uma aliança entre o povo. Aquele povo que estava destruído, que não queria saber de mais nada, porque houve várias destruições dentro de Jerusalém, não é? Quantas vezes na nossa vida chega uma hora que você fala: desisto, deixa para lá, porque eu já conheço o final dessa história, né? Quando a coisa começa a andar, e você já vê aquilo, você fala: já sei no que vai dar. E você já começa a querer desistir, principalmente quando é na vida emocional. Eu conheço irmãos que falam: olha, eu não nasci para ter uma companhia. E eu falo: onde está a palavra que Deus disse que não é bom que o homem viva só? Tem no mundo secular, eu não sei nem se dá para dizer que é um ditado, né? Mas diz assim, que quem nasceu para tostão não chega a milhão. Quem já ouviu isso? Não é? Mas nós somos servos de Deus. E Deus nos escolheu, e aí tem a grande diferença. Aquele povo, irmãos, poderia fazer tudo aquilo antes de Neemias, mas Deus levantou um homem para que trouxesse a unidade. O texto fala que um sumo sacerdote e os sacerdotes, aquele homem que estava simplesmente, não digo nem simplesmente, mas preparado só para servir as coisas de Deus, porque ele, como sumo sacerdote, podia entrar no Santo dos Santos, e ele tinha uma aliança com o próprio Deus. Amém? Agora ele tem uma aliança com os homens, e ele vai lá pôr a mão na ferramenta, ele vai lá trabalhar. Como é isso? Eu quero te dizer nessa noite que se chama hoje, preste muita atenção, você precisa ter aliança com Deus, com certeza, mas também com homens. Você tem que ter uma aliança com a tua igreja, com a igreja que você faz parte, com a igreja que você pertence.
Mas hoje, início dessa campanha, Deus nos traz um alerta para com quem nós vamos fazer aliança. Será que nós estamos fazendo aliança com a pessoa certa? Há meses atrás, ou melhor, no ano de 2018, no mês de, eu acho que era setembro mais ou menos, um pastor do Rio Grande do Norte, ovelha de muito tempo comigo, foi discípulo nosso, ligou para mim chorando: bispo, Deus abriu uma porta, que eu estou indo para lá e quando voltar o senhor só vai se dedicar à obra. Eu falei, aleluia. E ele chorando, ligando para mim do Rio Grande do Norte, gente. Uma ligação que não é barata, ele me ligou às 10 horas da manhã. E ele chora do outro lado e ora primeiro, eu digo, vai com calma, cara. Não tem que ter com calma, eu já preparei tudo, estou indo para lá. Para onde você vai? Vou para a África. Eu digo, mas e aí, cara? Ele falou, bispo, você tem uma... Eu falei, tem Deus nesse negócio? Eu tenho certeza. Eu falei, você tem certeza absoluta disso? Fulano, tenho. Eu falei, pastor, presta atenção. Ele falou, não, eu tenho certeza. São milhões. O cara vai bancar a empresa, vai me dar essa liberdade. Eu falei, mas na África, cara, quem é esse cara? É o filho do rei. Eu falei, você está falando isso espiritualmente? Não, fisicamente. Eu falei, legal, amém, vamos orar. E quando eu estava orando com ele por telefone, o Senhor foi muito franco no meu coração, de ele prestar atenção com quem ele estava fazendo aquela aliança. Resumindo, ele foi para lá. Esse cara de príncipe não tinha nada. Quem viu aquele africano que veio para o Brasil, e lembram dele? Esse era o cara. Se ele pôde enganar as autoridades brasileiras, imagina esse coitado. E quando a esposa dele, ele não teve mais contato nenhum conosco, a esposa dele, serva do Senhor, quando me ligou de novo, 20 dias depois, falou, bispo, vamos orar, porque a situação não é essa, a situação foi todo um engano, toda uma mentira, mas ele já saiu, já está, uma igreja acolheu ele. Eu falei, a coisa está grave aí, hein? Ele falou, como o Senhor disse, ele fez aliança com a pessoa. E é interessante, porque quando nós falamos em aliança, Deus fez algumas alianças com pessoas de forma específica. Então, se nós poderíamos aqui fazer um estudo de alianças, podemos falar da aliança abraâmica, onde Deus faz uma aliança com Abraão, a aliança davídica, que ele faz com Davi. Podemos fazer até da grande aliança, depois de tudo isso foi mudado, né, irmãos? Porque aí Deus manda chuva, né? Coisa parecida com a de hoje, mas fica tranquilo, porque ele não vai acabar esse tempo com água, né? E aí ele faz uma aliança com Noé, e nós chamamos de aliança noêmica, aonde ele deixa uma marca, né? E ele fala, olha, toda vez que você vê esse arco, lembra o quê? Que aliança? A gente sabe que é uma aliança, mas qual é a nossa parte dessa aliança? Não é? Qual é a parte dele? O que ele falou para fazer essa aliança? Então nós temos que ter um pouquinho do conhecimento da palavra para poder requerer dele, como eu fiz hoje. Eu estava esperando minha noiva, ela quando me ligou, ela falou, olha, a chuva está intensa aqui. Eu falei, olha, se não dá para vir, volta. Não, pior é voltar, porque voltar aqui não dá mesmo. E aí eu falei para ela assim, mas em nome de Jesus, Deus já está pondo a mão e essa chuva vai estar cessando. O que aconteceu, minha irmã? A chuva cessou. Por que ela cessou? Porque Deus tem uma aliança conosco. Irmãos, olha o que está acontecendo com as águas. Alguém aqui teve a casa alagada? Deus te preservou, né? Por isso você está aqui hoje. Gente, é uma coisa sobrenatural. O irmão César mandou para mim um vídeo de uma loja, só carro 0 quilômetro, cara. Meu Deus, tudo alagado. E aí eu olhei para o céu e falei, ainda bem que eu não comprei. Mas quando nós falamos em aliança, Deus faz uma aliança tremenda com o povo e Ele escolhe, eu quero te dizer exatamente isso, que Ele escolhe com quem Ele vai fazer a aliança. Irmãos, preste atenção no que eu estou te dizendo. Domingo nós tivemos ceia, né? Quem participou da ceia? Lembra-se que no momento em que
foi consagrado o vinho, ele simboliza o quê? Símbolo da nova aliança. Jesus vem para trazer uma nova aliança e para nos ensinar alguns princípios espirituais que nós não podemos quebrar. Com Deus, você tem, irmão. Jesus conquistou isso na cruz e entregou. Nós costumamos dizer que nós vivemos da graça, não vivemos na lei, porque a lei acabou. Não! A lei Jesus trouxe para Ele, cumpriu ela por nós. Por isso podemos viver na graça. Agora eu te pergunto, você conhece alguém que nasceu, viveu e partiu sem conhecer Jesus? Sim ou não? Conhecemos vários, irmãos. Quantas pessoas olham para você e você fala assim, olha, eu falo de Jesus, está passando isso porque quer. Quantas pessoas você conhece que tinha, né? Uma aliança com Cristo, com a igreja, com o próprio Deus, saiu dos caminhos e não quer voltar. Quem já passou por isso? Escolha própria. Deus gosta? Lógico que não. Deus não quer isso. Deus quer que todos sejam salvos, mas nós sabemos que nem todos serão, pela própria conduta do ser humano que quebra uma aliança com o próprio Deus. Eu preciso ter um entendimento com quem eu estou fazendo aliança. O que Deus está falando para nós essa noite é, olha, acorda, presta atenção com quem você faz aliança. Queridos, eu fui formado por um ministério que eu tive uma aliança de sangue, irmão. Eu dei meu sangue ali dentro. Sabe? E aprendi muito, muito mesmo. Mas chegou um momento em que Deus olhou e falou, você tem que mudar essa aliança, você tem que mudar isso. Isso está errado, o que está acontecendo está errado. A hora de pagar o preço, você vai pagar junto. Eu falei, estou fora. Aí não dá, né, senhor? Aí já não dá. Mas mesmo assim fui teimoso, porque achava que era minha carne. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus sempre vai te mostrar com quem você está fazendo aliança. Quem quer fazer aliança com você sempre vem te oferecendo algo, sim ou não? E nós temos algo dentro que a gente até aceita às vezes, né? É interessante porque nós começamos a entender o que aconteceu com esse povo que estava lá, com Neemias trabalhando, restaurando. O porquê isso? Havia um momento, no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, o Senhor fala algo muito sério, e ele diz assim, que se aquele povo não obedecesse, o próprio povo de Israel seria espalhado por todas as nações, mas ele tinha uma aliança com o povo, uma aliança de restauração. Esse povo está passando por aquela situação porque quebrou uma aliança com Deus. Quando eu quebro uma aliança com Deus, é óbvio que eu vou quebrar aliança com o meu irmão, com o ser humano, e eu não vou aceitar. Aquilo que ele falar para me exortar, eu vou achar que ele está sendo, está indo além do que lhe compete ser. Olha no livro de Neemias, no capítulo 10, olha que interessante o texto aí, olha, vai comigo, no 28, olha só, capítulo 10, eu vou lá na frente, depois a gente vai voltar. Aleluia, como é bom estar de óculos, irmão, estou feliz da vida aqui, viu? Consigo ler. Olha só, acharam o versículo 28, 10, 28? O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos que se tinham separado dos povos de outra terra, para o quê? Suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos que tinham saber e entendimento. Deus tinha determinado que era para não mais caminhar por costumes dessa terra. Eu falo que tenho aliança com Deus, mas ainda tenho nas minhas ações costumes dessa terra. Eu não estou aqui para trazer acusação a ninguém, porque muitas vezes eu ponho meu joelho no chão e falo, Senhor, me perdoa, porque muitas vezes eu me pego quase indo para o costume desta terra. Olha o que aconteceu no carnaval esses dias. Eu me peguei conversando com um cliente sobre a Gaviões da Fiel, que estava falando, mostrando Jesus
na avenida, todo açoitado, aquela loucura. E quando eu fui para o carro, eu falei, meu Deus, o que eu estou falando? Eu tenho que falar de Jesus para esse cara, eu não tenho que ficar falando com ele. Isso é costume da terra. E muitos de nós não se apercebemos que ao invés de termos uma aliança com as coisas santas do Senhor, nós passamos a ter uma aliança com os costumes da terra, até mesmo sem perceber. Você quer ver um costume da terra que a gente não se percebe dentro da nossa casa? Espírito de gritaria. Meu Deus, Deus não aceita isso. Qual o dia que você viu Deus gritando? Mas bispo, o senhor quando ora, o senhor grita. Irmãos, eu clamo, a minha oração é clamor. Eu oro baixo quando eu estou dentro de um hospital, quando eu estou dentro de uma UTI. Na minha casa eu fecho a porta e clamo, até o vizinho escuta, pouco me importa. O que me importa é que quando eu termino, eu tenho paz dentro de mim. Muitas vezes nós se apegamos com aliança com os povos dessa terra, principalmente no trabalho. Irmão, vigia, presta atenção. Eu não posso mais ficar dando risadinha de piadas absurdas, coisas que acontecem e eu acho engraçado. E quando eu me pego, eu estou na roda dos escarnecer. Oh, meu Deus. Aquele povo começou a chorar, porque no capítulo 9, eu estou fazendo um breve relato, no capítulo 9, Esdras traz a lei, novamente, lendo o livro da lei, o que nós chamamos hoje de Torá. Aí ele traz ali toda a lei, ele começa a falar para o povo, olha, é isso, Deus quer isso, Deus faz isso, Deus falou isso, e nós estamos já bem depois de Josué. E aquele povo começa a orar e começa a chorar. Quer ver? Abre aí no capítulo 9, volta um pouquinho comigo, olha, volta no 9, olha só. Acharam? Capítulo 9, no versículo 1, diz assim, ó. Vou esperar, acharam todo mundo? Olha o que ele diz. No dia 24 desse mês, se ajuntaram os filhos de Israel com o quê? E pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel fizeram o quê? De todos os estranhos. Se puseram em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Hoje você fala para o crente, pede perdão pelos pecados dos seus pais, ele fala, por quê? Ele já morreu. Estou mentindo, igreja? Aí você olha a vida da pessoa, está destruída. Irmãos, eu posso falar em reconstrução, porque a minha vida está sendo reconstruída em todos os momentos. Eu tenho autoridade para falar sobre isso, desde a minha vida sentimental, a minha vida familiar. E não é que eu preciso de testemunha não, mas a pastora Denise está acompanhando, ela está vendo o que está acontecendo na minha vida. O que Deus está trabalhando e como está sendo reconstruído em todas as áreas. Até caráter, se é necessário, Deus reconstrói, mas eu preciso reconhecer. Aquele povo ouve Esdras falando da lei. Olha o versículo 8. Vem o versículo 8, não, perdão, capítulo 8, o capítulo anterior, no versículo 8, acharam? Leram no livro da lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendesse o que se lia. Por falta de tempo, vai direto agora ao capítulo 8 ainda, mas vamos no versículo 9, olha só, Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram, este é o dia consagrado ao vosso Deus, pelo que não planteeis nem choreis. Por quê, irmão? Mas como é isso? Por que eles choravam? O próprio Esdras, o próprio Neemias fala, para de chorar, não é hora de chorar agora, é hora de se alegrar. E no versículo seguinte, tem um dos versículos que todo crente ama e adora, principalmente eu, né? A alegria do Senhor é a nossa. Por que ele está dizendo isso? Porque Esdras, quando vem, irmão, nós já estamos no capítulo 8. Lembra que nós começamos lá no 3? Quando Esdras chama o povo, ele traz os que têm entendido. Irmão, com todo respeito, o que eu estou falando aqui, se eu falar para uma criança de 5 anos, vai adiantar? Se eu falar para um novo convertido, vai adiantar?
Por isso Deus preparou a gente para estar aqui. E à medida que ia lendo a lei, o povo começava a chorar, porque a ficha caía. Sabe, quando você olha para trás e fala, meu Deus, eu perdi essa oportunidade, agora não dá, o que eu faço? Mas a alegria de Israel era tão forte em querer mudar, irmãos. Por isso que todos se reuniram para reconstruir Jerusalém. Sabe o que eu quero te dizer? Que o Senhor está te dizendo claramente, eu estou contigo nessa reconstrução, porque a minha aliança que eu firmei contigo, eu vou cumprir, basta fazer a tua parte. Princípios espirituais, o primeiro, eu me santifico, saio dos costumes desta terra, eu não posso mais caminhar com os costumes desta terra. E aí eu começo a perceber o que Deus tem para a minha vida a partir deste momento. Olha, irmãos, quando nós fazemos, olha, presta muita atenção no que eu vou te dizer. A Bíblia nos fala de um rei chamado Josafá, um cara que é filho de Asa, um dos homens que a Bíblia relata que fez tudo direitinho para Deus. Alegrava o coração de Deus, ele morre, o filho vem e começa no mesmo caminhar, dando mais atenção ao armamento do reino, fortalecendo o reino de uma forma bélica. É óbvio que naquele tempo a gente não falava em tanque de guerra, em metralhadora, em avião supersônico, em bomba atômica, mas nós falamos em boas espadas, grande contingente do exército. E o reino de Josafá começa a crescer e a ser respeitado, e ele ainda fazendo o que era certo com Deus, direito com o que queria Deus. De repente, ele toma uma atitude. Quem está vendo a próxima, quem está assistindo, não vou chamar de novela, né? Mas sobre Jesus na televisão, quem está assistindo aqui? Quando dá, a gente vê, né, pastor? Nem sempre dá, que o ministério às vezes não deixa. Agora vai começar uma outra, né? Que fala sobre Jezabel. Esse rei, Josafá, faz uma aliança com o marido de Jezabel. Imagina Deus lá de cima olhando aquilo. O cara que vinha tudo direitinho, sabe o que eu quero te dizer? A gente vem para a igreja todo domingo, a gente vem para a igreja sempre, a gente busca o Senhor sempre, mas acaba errando. Como é isso? Ai, pastor, quando eu vi, eu já tinha falado. Quando eu vim, já estava dentro da minha casa. Quando eu vi, eu já tinha dado ouvido para aquilo que não pertencia ao Senhor. Josafá, ao invés de buscar a Deus em primeiro lugar, ele faz a aliança, e quando ele faz a aliança com aquele homem, ele pergunta, não tem aqui um profeta? Caramba, tinha trocentos profetas naquela época, mas nenhum deles tinha aliança com Deus. O único que tinha era Miqueias. E Miqueias vem e fala a verdade, né, pastor? Sabe o que eu quero te dizer? Que desse púlpito você vai sempre ouvir a verdade, querido. Porque o dia que você ouvir mentira daqui, a igreja fecha. Caminho com essa família não é de agora. E eu posso dizer isso por habilitação. A gente erra, a gente falha, mas a gente reconhece e Deus renova. A gente reconhece e Deus muda. Sabe por quê? Porque nós temos uma aliança com Deus. Se eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho que ter uma aliança com essa família. Se eu tenho uma aliança com a família, eu tenho uma aliança com a igreja. Se eu tenho uma aliança com a igreja, eu tenho uma aliança com a minha família. Eu aprendi o contrário. Eu aprendi que eu tinha que ter uma aliança primeiramente, depois de Deus, com o ministério, e por último com a minha família. Quebrei a cara. Quando Deus me mostrou a verdade, hoje eu estou sendo reconstruído em todas as áreas da minha vida. Eu quero dizer para você que a aliança de Deus na tua vida vai abrir os teus olhos. Está preparado para isso? Olha, irmão, você está dizendo aleluia, mas a gente às vezes vê o que a gente não quer ver. Quem? Uma pergunta bem séria, né? Eu tenho mais 5 minutinhos para dar tempo de acabar às 9h30. Quem aqui já sofreu uma desilusão muito forte? Não digo nem só amorosa, não, irmãos. Desilusão de você confiar com uma pessoa e ver que aquela pessoa não era digna de confiança. Quem já passou por isso? E você está de pé, né? Por que você está de pé? Porque você tem uma aliança com Deus. Isso é muito sério.
Olha o que Paulo fala com as alianças erradas, irmão. Abre comigo aí em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Oh, meu Deus, isso é muito sério, Pai. Nós queremos esta aliança da maneira correta. Meu Deus, olha para nós nessa noite mais uma vez. E nos perdoa às vezes em que cometemos erros, falhas, Senhor. Meu Deus, eu preciso de Ti. 1 Coríntios, eu já estou em 2, caramba. 1 Coríntios, capítulo 5. Aleluia. Olha, irmão, você que usa óculos, trate ele bem, viu? Porque faz uma farta. 1 Coríntios 5, 11. Acharam? Hã? Ainda não? Vamos esperar, não tem pressa não. 1 Coríntios, capítulo 5. Versículo 11. A gente espera. E é interessante esse texto, porque você vai falar, mas dá para ver de cara. Nem sempre. Olha só. Capítulo 5, versículo 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém o quê? Que se dizendo irmão. Olha, irmão, não é o irmão do partido que a gente conhece maligno aí não, tá? É irmão em Cristo mesmo, que ele está sendo claro. For impuro, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse nem ainda com mais. Irmão, você vai encontrar um monte de crente que vai falar para você, um vinhozinho não faz mal. Só que esse vinhozinho se torna litros de vinhozinhos. Você vai encontrar um monte de irmão, muitas vezes na igreja, que fala para você assim, se Deus tocar eu entrego, aí eu dou minha oferta. Como assim? Para falar isso, já está achando que não tem Deus ali, né? Paulo vem e fala para mim, foge desses caras. Não deixa ficar perto de você. Eu, graças a Deus, irmãos, as pessoas nesse período que eu caminhei, conheci muita gente. Mas as que eu colei foi tudo gente que tinha aliança com Deus. Alguns quebraram depois. Mas eram pessoas que você andava e você olhava e via Deus respondendo na vida dela de maneira assim sobrenatural. Irmão, quando você olha para refúgio de oração e vê a igreja do tamanho da nossa, fazendo o que ela tem feito, não tem como não reconhecer que existe a mão de Deus ali. Não dá para não reconhecer isso. Você olha para os obreiros da igreja, muitas vezes aqui trabalhando, você não tem noção do dia dele, mas ele está se esforçando, fazendo do seu melhor, porque ele sabe que está fazendo para Deus. Paulo, quando fala isso, ele está dizendo, olha, toma cuidado, presta atenção, porque isso pode fazer com que se rompa a sua aliança que você tem com o seu irmão. Porque muitas vezes a gente é alertado por um irmão com referência a outra situação e a gente não aceita. Eu vivi isso. Olha, Marcão, cuidado, isso aí está errado. Eu tenho que ver com meus olhos. Vi e não gostei do que vi. Sabe o que Deus está falando para nós nessa noite que se chama hoje? Que você tem que estar preparado para aquilo que Ele vai te mostrar durante toda a campanha. E não diga aquela frase, se eu soubesse. Simplesmente diga, obrigado, Senhor. Abre comigo para nós estarmos encerrando em Efésios capítulo 5, versículo 11 também. Efésios 5, 11. Você vai ver um texto aí tremendo, né? Nosso presbítero está lá no fundão, eu vou pedir para ele ler com voz alta. Se ele achar lá. Achou aí, Pré? Opa, lê aí então, a gente vai te escutar. Efésios 5, 11. Espera aí, para quem ele está falando isso? Para o ímpio? Como é que eu faço parte das obras da treva de uma pessoa? Quando eu falo a famosa frase para ela, isso acontece. Você tem que olhar para a pessoa e dizer, glória a Deus que você se arrependeu, meu irmão. Glória a Deus, porque Deus está mudando a sua história. Hoje, a palavra que o Senhor está nos dando, que eu estou encerrando, é que nós tenhamos discernimento e entendimento do que é a aliança. Do que verdadeiramente é a aliança. A parte de Deus, irmãos, é o milagre. Ele nunca vai falhar. Ele sempre vai chegar no momento. Olha, Davi escreve o Salmo
34 ele diz, né, busquei ao Senhor e Ele me livrou de todo o meu tormento, de toda a minha angústia, de todo o medo, de todo o pavor. Mas Davi errou. Quem lembra que Davi errou? Quem quebrou a aliança ali? Davi. Ué, e ele renovou a aliança? Com certeza. Hoje o Senhor está falando para nós, durante toda esta campanha, eu vou abrir os seus olhos. Presta muita atenção, porque quando eu abrir aquilo que eu te mostrar, eu vou estar com você. É a palavra de Jesus. Eis que não te deixo órfão, mas vos envio o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus, meu irmão. Que essa palavra possa transformar a tua vida de maneira sobrenatural. Eu preciso ter esse entendimento. 3 bases rápidas. Primeiro, eu saio, me separo das coisas do mundo. Isso é princípio espiritual. Então eu não vivo mais o que o mundo vive. Vivendo no mundo, eu não pertenço a ele. Nós vimos agora, eu não sei se é, até a frase não sei se vai estar certa, né? A tal das notícias mentirosas na internet, é face o quê? Isso, é exatamente isso. De que o Papa vai lançar uma nova Bíblia. Quem já ouviu falar sobre isso? A Bíblia do ano 2020, porque de acordo com ele, essa Bíblia já está muito ultrapassada. Irmãos, quer a gente queira ou não, esses caras ainda estão mandando. E se nós não nos levantarmos em oração, em clamor, a gente não muda essa nação. Nós precisamos continuar orando, porque onde já se viu um homem que está lá na casa do chapéu, todo maligno, todo cheio de maldade, com uma carta, ele põe um endemoniado na rua, um cara que está preso. Basta um pedido dele a uma nação, o cara sai até da cadeira elétrica. Que isso, irmão? Como é isso? E os escândalos estão ocorrendo. Não temos aliança com este homem, nós temos aliança com aquele que se sacrificou na cruz. Amém? Se separar das coisas do mundo. Em segundo lugar, nós precisamos ser sensíveis ao Espírito. Lembra que eu falei para você que Deus vai abrir os seus olhos? Seja sensível ao Espírito Santo. Amém? Em terceiro lugar, nós temos que, além de ser sensível ao Espírito, queridos, a palavra de Deus nos fala que a fé sem obra, ela é o quê? A minha aliança com Deus tem que dar fruto. As pessoas têm que olhar e ver a mudança na minha vida. As pessoas têm que olhar para você e ver que você tem uma aliança. As pessoas vão olhar para a tua família, meu irmão, e ver que verdadeiramente você serve a Deus. As pessoas olham para a família Iescas e ver que verdadeiramente serve a Deus. As pessoas olham para a tua vida e vê que você tem uma aliança com Deus. Feche seus olhos, Senhor, eis aqui a tua palavra liberada. Pai, o que eu te peço agora é o teu fortalecimento nesse início de campanha, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, eu liberei uma palavra através do teu Espírito, Pai. Mas eles precisam de força para verem o que vão ver quando saírem por estas portas. Renova as forças de cada um, dai graça, cobre com o teu sangue, Jesus. Meu Deus, o que seremos de nós se o Senhor não for conosco? Reconheço que temos errado, falhado, muitas vezes até como igreja, como ministros. Ah, meu Deus, mas o Senhor nunca falhou na sua aliança. Ah, meu Deus, eu clamo o nome de Yeshua. Adonai, Yeshua, se manifeste, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, ó Deus de Israel, abençoa essas vidas que estão aqui. E que se essa palavra é verdade, Pai, o Senhor demonstre isso nesse próximo culto. E nós possamos ver vidas novas chegando, como o Senhor trouxe essa nova vida aqui. E saiam daqui edificados e consolados pelo teu poder. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia.